Shalom, boa noite. Continuamos lição 5 e hoje, quinta-feira, nós vamos ler a nossa leitura diária. A unção de Davi, 1 Samuel 16, de 1 a 13. Então pega aí a tua Bíblia, abre aí, 1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 13. Diz assim: Davi é ungido rei de Israel. Então o Senhor disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem, e eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Porém Samuel disse: como irei? Pois sabendo disso Saul me matará. Então o Senhor disse: toma uma novilha das vacas em tuas mãos e diz: vim sacrificar ao Senhor. Ele não mentiu, ele usou de estratégia para chegar no propósito que Deus quis. Então olha aqui, a sabedoria pede estratégia a Deus, né? Se você não quiser morrer no deserto, pede estratégia, olha aí. Se não quiser que ninguém te mate, usa de estratégia e Deus vai te dar, tá? Fechado? Então, porém Samuel disse, né, como irei? Deus falou com ele como é que ele iria, né? Terceiro, convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te direi o que há de fazer, e ungirás a quem eu te disser. E Samuel fez, pois, o que o Senhor disse, e foi a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao seu encontro, tremendo, e disseram: vem em paz, porque ele trazia uma palavra de Deus, né? Era de paz, era de guerra, era de morte, mas a palavra era rema. O que falava aquele profeta ia se cumprir. Então ele sabia assim, que ele veio com uma resposta de Deus, ele veio com uma palavra de Deus. Então ele veio em paz, e ele falou sim. E ele disse: sim, em paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, Samuel viu Eliabe, o filho mais velho, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse no seu pensamento, né? Tampouco o Senhor escolheu este. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco o Senhor escolheu este. Assim Jessé fez passar seus 7 filhos diante de Samuel. Samuel, porém, disse, né, a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Assim Samuel, né, pensou, né? Samuel disse mais a Jessé: acabaram seus filhos? Ele pensou que seria um deles, né? Altos, de bom porte. Jessé respondeu: ainda falta o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel disse, pois a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos ao redor da mesa até que ele chegue. E Davi, né, era rejeitado. Então ele ia para lá, talvez nem se sentasse à mesa. E ele falou: só vai ter janta, só vai ter comida quando esse improvável sentar à mesa, que nós vamos ter comunhão, mas ele vai estar à mesa com a gente. Então Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E o Senhor disse a Samuel: levanta-te, unge, porque é este. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então Samuel levantou-se e voltou para Ramá. Coisa linda! Quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então Davi foi tomado pelo Espírito do Senhor. Então nunca mais ele foi o mesmo. Que o Espírito do Senhor nos tome para que haja mudança em nossa vida, para que nunca mais nós possamos ser as mesmas pessoas. Que o Espírito do Senhor nos apodere, venha em nós, né? Nos encha, venha nas nossas entranhas, que nós possamos respirar o bom perfume dele e transmitir a palavra dele 24 horas. Oh, glória, aleluia. Então vamos continuar. Página 31, já quase no encerramento. Amanhã a gente encerra e continua dando a leitura. A unção de Davi. A narrativa referente à transição de Saul para Davi predomina na última sessão do primeiro livro de Samuel, né? Capítulo 16, verso 31. Nesses capítulos encontramos uma clara distinção entre o caráter superior do filho de Jessé em comparação com o caráter do filho de Quis. O rei e servo,
4:1, né? 4 é a unção de Davi, 4:1, rei e servo. Mesmo ungido rei pelo Senhor, 1 Samuel 16 nos fala isso, Davi jamais ousou usurpar o trono. Ao contrário, ele sempre reverenciou Saul e nunca permitiu que os seus homens se levantassem contra ele. Na verdade, mesmo sabendo que um dia governaria Israel, Davi servia a Saul e a sua família. Então, abra para mim aí 1 Samuel, capítulo 24. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 24. Bora conhecer a palavra de Deus e estudar mais um pouquinho. 21, 6 e 7 fala assim: Davi disse aos seus homens, sucedeu, porém, verso 5, tá? 24, 5. Sucedeu, que depois o coração doeu a Davi, por ele haver cortado a orla do manto de Saul. E Davi disse aos seus homens: o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. Saul levantou-se da caverna e prosseguiu seu caminho. E em 1 Samuel, verso 26, de 11 a 18, diz assim, 1 Samuel, capítulo 26, bora, 11 a 18, diz assim, o Senhor me guarde de estender a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a pilha d'água e vamos. Davi, pois, tomou a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul e se foram. Não houve ninguém que o visse. Claro, Deus fez eles dormirem, tá? Nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. O Senhor fez eles dormir. Rapaz, se você não consegue dormir, Deus vai te dar sono, tá? Deus vai fazer o seu inimigo dormir enquanto você vence a guerra. Que Deus lindo, gente. Eu fico encantada com a palavra dele. Continua, tá? Pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Esse é o verso 12. Verso 13 diz assim: Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância, uma distância que uma lança não pegaria ou uma flecha. Então ele estava bem distante e ele era inteligente, né? E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner: não responderás, Abner? Então Abner respondeu: quem és tu que bradas perturbando ao rei? Então Davi disse a Abner: porventura não és homem? Quem há em Israel como tu? Por que, pois, não protege o rei teu senhor? Por que um do povo veio para o seu acampamento destruir o rei teu senhor? Não é bom que fizeste, vive o Senhor, que sois digno de morte, vós que não protegeste vosso senhor, ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha d'água que tinha à sua cabeceira. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse: não é essa a tua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu: é minha voz, ó rei, meu senhor. E disse mais: por que persegue meu senhor, assim teu servo? O que eu fiz? Que maldade se acha em minhas mãos esta noite? Tá? Então, assim, a palavra de Deus é ensinamento, por isso nós estamos aprendendo a palavra de Deus. E 1 Samuel 31 fala assim: Davi foi afugentado pela própria inveja de Saul, e esta foi sua desgraça. O pequeno valente não estava presente para ajudá-lo em sua desastrosa batalha final contra os filisteus no Monte Gilboa. Esse combate resultou na derrota de Israel, no ferimento e suicídio de Saul e na morte de Jonatã. 1 Samuel capítulo 31. Então, nós temos muito que aprender a depender do Senhor, a obedecer e não fazer aquilo que Deus não mandou, né? E a gente honrar a liderança, honrar os líderes, honrar os ungidos do Senhor, né? E Davi, ele sabia disso. Ele teve condições de matar Saul várias vezes, mas ele falou: de maneira nenhuma eu colocarei a mão. Eu, de maneira nenhuma, eu lançarei a mão e matarei o ungido do Senhor. Então, que Deus possa nos abençoar. Continue perseverante. Deus é bom todo tempo, e todo tempo Ele é bom. Um abraço. Deus abençoe.